A graça e a paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos, aleluia, aqui para fazer a leitura do dia, aleluia, 8, que foi ontem, que correria não deu para, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está postando aqui a nossa leitura do dia 8. Amém? Então nós hoje, dia 9, será a leitura do dia 8. A gente vai estar lendo os capítulos 5, 6 e 7 de Deuteronômio e Marcos 11, do 1 ao 18. Amém? A leitura do dia 8. Louvado seja o nome do Senhor. Santo Deus, querido e amado Pai, estamos aqui, Pai, aleluia, para meditar, estudar, crer, Senhor, aleluia, na Tua palavra. Aleluia, que o Senhor possa nos tomar nas Tuas mãos, tomar cada ouvinte, Senhor, que ouve a leitura desta palavra, possa abençoar, possa, meu Deus, dar graça, possa aumentar a fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que quando nós meditarmos, lermos na Tua palavra, nós venha, Senhor, aleluia, crer, aleluia, em tudo, Pai, aleluia, que está mencionado diante da Tua palavra, desde o Velho Testamento até o Novo. Em nome de Jesus, que Tu venha falar aos nossos corações, que Tu venha levantar a Tua igreja através da Tua porção, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Capítulo 5 de Deuteronômio. Os 10 mandamentos. Moisés mandou que o povo se reunisse e falou assim: povo de Israel, preste atenção nas leis e nos mandamentos que eu estou dando a vocês. Aprenda essas leis e faça de tudo para cumpri-las. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com os nossos pais que ele fez essa aliança, mas foi conosco. Foi com todos os que hoje estão aqui vivos. No meio do fogo, ali no monte, o Senhor Deus falou com vocês face a face. Vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. Por isso eu me coloquei entre o Senhor Deus e vocês. E ele disse: meu povo, eu sou o seu Deus. Aleluia, e tirei do Egito, da terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagem nenhuma, coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante os ídolos e nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Aleluia. E abençoo os seus descendentes por milhares de geração. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo, como o Senhor seu Deus mandei. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia do descanso dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho neste dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Assim como você descansa, os seus escravos também devem descansar. Lembre que você foi escravo no Egito e que eu, o Senhor, o seu Deus, o tirei de lá com minha força e com o meu poder. E por isso que eu mando que você guarde o sábado. Respeite o teu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que eu estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério,
não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobice a mulher do outro, não cobice nada que seja de outro homem, a casa, as suas terras, os seus escravos, os seus animais ou qualquer outra coisa que seja dele. E Moisés disse: são estes os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel, quando todos estavam ao pé do monte Sinai. No meio do fogo e das nuvens negras, ele falou em voz alta e deu somente esses mandamentos e nenhum outro mais. Depois os escreveu em 2 placas de pedra e deu para mim. O povo fica com medo. Moisés, aleluia. E Moisés continuou dizendo: o fogo queimava no alto do monte, e vocês ouviram a voz falar no meio da escuridão. Então o chefe das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós ouvimos falar no meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus. Sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido como nós ouvimos. E Deus, o Deus vivo falando no meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer, e depois venha e nos conte tudo aquilo que ele disse. Nós ouvimos com atenção e obedeceremos. O Senhor viu o que vocês disseram quando estava falando comigo e me disse: eu ouvi o que o povo lhe falou, e tudo o que disseram está certo. Como seria bom se ele sempre pensasse assim e me respeitasse, sempre obedecesse a todos os meus mandamentos. Assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Vá, Moisés, e mande que o povo volte para as suas barracas, mas você fique aqui comigo. Eu lhe direi todas as leis, ordens e mandamentos. Ensine ao povo a fim de que eles obedeçam a todas estas leis na terra que eu lhe estou dando para ser deles. Povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor, nosso Deus, lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que manda o nosso Deus. E nunca se desvie do caminho que ele lhe mostra. Assim, tudo correrá bem para todos vocês. E vocês viverão muitos anos na terra que vão possuir. Capítulo 6 de Deuteronômio. O grande mandamento. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeça a estes mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Tema o Senhor nosso Deus, e vocês e seus filhos e seus netos, e cumprirão sempre todos os mandamentos e as leis que eu estou dando. Assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra, e rica, naquela terra boa e rica, onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guarde sempre no coração as leis que eu estou lhe dando hoje, e não deixe de ensinar aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa para não esquecerem, e escreva nos bantete nas portas das suas casas e nos seus portões. Aviso contra a desobediência.
Moisés continuou: o Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria esta terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades, que vocês não construíram. A casa cheia de objetos de valor, que vocês não ajuntaram. Poços de água que vocês não cavaram, e plantações de uva e de azeitona que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para esta terra, e vocês tiverem comida à vontade, tenham cuidado de não esquecerem de Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor seu Deus, sirva somente a Ele, e jure só pelo nome dEle. Não adore outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor nosso Deus está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês o adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponha à prova o Senhor seu Deus, como puseram à prova em Masá. Obedeça cuidadosamente a todos os mandamentos, leis que ele lhe deu. Faça aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês. E vocês entrarão, aleluia, e vocês entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E conforme prometeu, Ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. No futuro, os seus filhos perguntarão: por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu este mandamento e estas leis? Aí vocês responderão: nós éramos escravos no Egito, mas o Senhor, com o seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar esta terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer todas as leis e sempre temer o Senhor nosso Deus. Se fizermos isso, Ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós, se tivermos o cuidado de obedecer a todas essas leis que o Senhor nosso Deus nos deu. A nossa vida, aleluia, agradará a Ele. Capítulo 7. O povo escolhido por Deus. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão possuir. Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentaram. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. São eles, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, aleluia, os perizeus, os heveus e os jebuseus. O Senhor entregará este povo nas suas mãos, e vocês atacarão e destruirão completamente. Não faça nenhum acordo de paz com ele, nem tenha pena deles. Não casem com essa gente e nem tenha pena deles. Aleluia. Nem vocês e nem os seus filhos ou as suas filhas. Não case com essa gente, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí, aleluia, o seu Deus, o Senhor Deus ficará irado com vocês e o destruirá de uma vez. Portanto, derrube os altares deste povo, quebre as colunas dos deuses Baal, cortem, aleluia, os pontes da deusa Azerá e Quemim, todas as imagens, pois vocês são um povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. Aleluia. O Senhor Deus os amou e escolheu,
não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembre que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Porém, castiga de uma vez os que rejeitam. Ele não demora em castigá-lo e destruí-lo. Obedeçam, pois, as leis e os mandamentos que hoje estou dando a vocês e faça tudo o que eu mando. Benção para os obedientes. Se vocês, aleluia, derem atenção a estas leis e as cumprirem fielmente, o Senhor nosso Deus manterá a sua aliança e continuará a amá-los conforme prometeu aos nossos antepassados. Ele os amará, aleluia, abençoará e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhe dará muitos filhos, boas colheitas, aleluia, de cereais, uvas, azeitonas e muitas crias de gado e de ovelha. Deus lhe dará todas essas bênçãos na terra que ele vai lhe dar, conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo. Todos terão filho e todos seus animais terão crias. O Senhor Deus os protegerá de toda enfermidade e nunca o castigará com as terríveis doenças com que castigou os egípcios, como vocês bem sabem. Pelo contrário, ele mandará essas doenças para os povos que odeiam vocês. Acabem com todos os povos que o Senhor nosso Deus entregar nas mãos de vocês. Não tenha pena deles e nem adore os seus deuses, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Não fiquem pensando assim: estes povos são mais numerosos do que nós. Como podemos derrotá-los? Não tenha medo deles. Lembre daquilo que o Senhor nosso Deus fez com o rei do Egito e com todo o seu povo. Lembre das pragas, dos milagres e das coisas espantosas que vocês viram. E não esqueça o grande poder com que o Senhor nos tirou do Egito, pois o Senhor nosso Deus fará com esses povos de quem vocês estão com medo a mesma coisa que fez com os egípcios. Deus fará com que esse povo fujam, aleluia, apavorados e destrua, aleluia, o que escaparem e se esconderam de vocês. Portanto, não tenha medo deles, pois com vocês está o Senhor nosso Deus, o Deus que é forte, aleluia, e causa medo. Pouco a pouco, ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem, mas vocês não irão destruí-lo todos de uma vez. Se fizer isso, o número dos animais selvagens aumentaria e eles seriam um grande perigo. O Senhor vai entregar, aleluia, os inimigos nas mãos de vocês e vão deixá-lo tão apavorado que eles serão destruídos. Deus também entregará nas suas mãos os reis destes povos. Vocês os matarão e ninguém lembrará nem do nome deles. Vocês derrotarão todos os seus inimigos e ninguém poderá resistir. Queime todas as imagens dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão nas imagens e nem fiquem com eles, por isso seria uma armadilha mortal para vocês. Para o Senhor nosso Deus, adorar ídolos é uma coisa nojenta. Não leve nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Marcos, capítulo de número 11.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Marcos 11. Louvado seja o nome do Senhor. Do versículo de número 1 ao versículo de número 18. Louvado seja o teu nome, Rei da Glória. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, aleluia, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Café e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali diante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga que o mestre precisa dele para o devolver, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. Então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. E em seguida Jesus o montou. Muitas pessoas estendiam suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortados nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas no céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi até o templo e olhou em redor, mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Essa foi a nossa leitura do dia 8 de março. Aleluia, que Deus os abençoe.